desembargador aposentado Sebastião Coelho participou do Simpósio Conservador Ordem e Progresso em Samambaia, no Distrito Federal, quando alertou sobre a necessidade de uma resistência conservadora organizada em torno de valores para recuperar a democracia e o Estado de Direito no Brasil. O desembargador lamentou: nada é mais odioso do que o cidadão olhar para um juiz e dizer esse juiz é injusto. Agora, imaginem olhar para os juízes da Suprema Corte de um país e dizer eu não acredito em vocês. Ele lembrou que já disse isso pessoalmente aos ministros e estava repetindo para os jovens: a nação brasileira não acredita nos senhores. Porque somos raivosos? Não, pelo que os senhores fazem. O caos social que se avizinhará terá a responsabilidade exclusiva da Suprema Corte do país. Coelho explicou: não será esse governo que levará ao caos, e sim a Suprema Corte do país. Sebastião Coelho explicou a necessidade de ter uma estratégia e a importância de, para ter uma estratégia, conhecer a si mesmo e saber quais são os valores que se considera inegociáveis. Ele apontou: quando nós temos valores inegociáveis, nós sabemos aonde queremos chegar. O desembargador lembrou que se tornou conhecido ao deixar a Corregedoria Eleitoral para não se submeter a orientações de indivíduos como Alexandre de Moraes. Ele disse: não basta ser a resistência, tem que ter projeto. E quando começa, agora. Coelho apontou que, enquanto muitos cristãos se afastaram da política, o diabo tomou conta da política. Ele explicou a necessidade de eleger a maior quantidade possível de cristãos, pessoas que defendam sem medo Deus, pátria, família e liberdade, e explicou que isso precisa começar agora. Sebastião Coelho rebateu declarações do ministro Gilmar Mendes, afirmando a responsabilidade dos ministros. Ele questionou: como pode uma nação ver pacificamente a Suprema Corte do país praticar os abusos que pratica impunemente? O desembargador lembrou: desde março de 2019, o Brasil está vivendo sob o império do medo. Imposto por quem? Imposto pelo Supremo Tribunal Federal, quando o senhor ministro Dias Toffoli, que era advogado do PT e foi nomeado por Lula, criou o inquérito 4781, ilegal e, mais do que ilegal, imoral, e colocou nas mãos do Alexandre de Moraes para intimidar essa nação. Coelho apontou ainda a captura de instituições como a OAB, lembrou que ao fazer uma sustentação oral no STF, defendendo um dos presos do dia 8, os ministros se irritaram e a OAB tomou o partido dos abusadores e não dos advogados. Ele lembrou ainda que, recentemente, o ministro debochou da ordem. Ele disse: o ministro Alexandre de Moraes tirando sarro da cara dos advogados, que vai dar 4.000 curtidas de Twitter. OAB, bem feito, vocês merecem. A omissão de vocês levou a esse estado de coisas. Precisou de um cadáver, precisou sangue nas mãos de Alexandre de Moraes para esta nação acordar, começar a despertar. Sebastião Coelho mencionou as manifestações que já iniciaram, pedindo ao Senado que afaste Moraes e disse: o Senado é a única instituição do país que tem a prerrogativa constitucional para parar o STF e, inclusive, processar e retirar os ministros. Ele relatou: esta semana estivemos na frente do STF e dissemos claramente que não queremos Alexandre de Moraes como ministro dessa corte e demos prazo a Pacheco, presidente do Senado. Ele tem até o dia 8 para abrir processo contra Alexandre de Moraes. O desembargador anunciou: no dia 10 levaremos uma faixa fora Rodrigo Pacheco. E explicou: é a forma de começar a transformação. Não adianta nenhum projeto político se esse projeto puder ser barrado pela Suprema Corte, mais ainda por um único ministro. O desembargador deu outros exemplos de falas de ministros que mostram a politização aberta da Corte que tomou um lado.
Ele apontou: o tribunal está embarcado em uma ideologia e em um plano de governo. Sebastião Coelho afirmou: precisamos de ordem e nosso país precisa de progresso, mas para isso precisa que os conservadores nos levantemos. Ele alertou: se não acordarmos agora para fazermos a resistência, em pouco tempo nós não teremos mais esse microfone e uma transmissão como essa. Tudo vai ter que passar pela censura antecipada. Coelho pediu a união e mobilização das pessoas que têm valores e chamou para manifestações para cobrar dos ministros a morte de um preso político. Ele disse: o nome deste cidadão é Clériston Pereira da Cunha, que morreu nas mãos do Estado sob a responsabilidade do seu tribunal. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Se torna e cuidar especialmente de quem cuida, que são as mães. Então, pastor Anderson, eu quero agradecer muitíssimo a sua deferência e me convidar para participar desse importante simpósio para o nosso país. São movimentos como esse que vai despertar a nação de que nós estamos vivendo o caos. Nós tivemos um tempo de paz, de prosperidade, onde dizia que o ódio estava operando, mas hoje nós constatamos que o amor estava operando, que o ódio está operando nos tempos de hoje. E nada é mais odioso em um país, em uma nação. Você sabe, eu fui magistrado por 30 anos, 11 meses e 5 dias na Justiça Brasileira, do Distrito Federal. E nada mais é mais odioso do que o velho, o jovem, a criança ainda não tem a perfeita noção, olhar para um juiz e dizer que esse juiz é injusto. Se olharmos para o fórum aqui de Samambaia, onde estamos, está a menos de 1 quilômetro do nosso evento, e olhar para o juiz e dizer que esse juiz é injusto. Agora imagine olhar para os juízes da Suprema Corte do país e dizer: eu não acredito em você. Não acredito. Eu olho para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, já disse cara a cara com Vossa Excelência, mas eu estou dizendo para a nação aqui: eu não acredito em Vossa Excelências. A nação brasileira não acredita nos senhores. Por que nós somos raivosos? Não, pelo que os senhores fazem com essa nação. A desordem social que nós estamos vivendo hoje, que poderá transbordar no caos social, está sendo... Quanto tempo eu tenho, pastor?
50 minutos? Ah, não vou levar tanto tempo, não. O caos social que se avizinhará terá a responsabilidade exclusiva da Suprema Corte do país. Difícil dizer isso, né? Dizer que o caos poderá chegar não por um partido que chegou ao poder, por um grupo político que chegou ao poder, que quer implantar o seu programa e ninguém foi enganado com relação a isso. Ninguém foi enganado, só se enganou quem quis. Mas não será esse governo que levará ao caos, mas sim a Suprema Corte do país, porque a população olha e diz: essa pessoa tem lado. Mas nós estamos aqui para fazer propostas, dizer à nação brasileira que hoje, pastor Anderson e todos os pastores sintam-se cumprimentados e abraçados, todos que estão aqui, se eu for citar o nome de todos, vou me perder e vou ser mal educado. Às vezes eu sou, mas quando necessário. Quando necessário eu sou. Normalmente eu sou tranquilo, alegre, risonho, até mesmo com os boletos para pagar, não tem problema nenhum. Não é? Mas nós somos a resistência. Mas a resistência tem que ter propósito. Nós estamos no momento de resistir, e a nação brasileira tem que entender que se nós não resistirmos agora, nós seremos liquidados. Mas só a resistência do grito resolve? Não resolve. Nós temos que ter propósito e estratégia. Para isso é necessário que cada um de nós nos conheçamos interiormente. O pastor Anderson veio aqui e disse: olha, os conservadores olham para mim e dizem: eu não sou conservador. Esse não é conservador porque é tatuado. O que não é conservador olha para ele e diz: é nosso, e surpreende e tal. Por quê? É importante que cada um de nós saibamos quem nós somos, porque quando nós sabemos quem somos, ninguém vai nos dizer quem nós somos. Não é isso? Ninguém vai me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou, sei dos meus muitos defeitos, mas ninguém me tira a qualidade que eu sei que eu tenho. Então, quando a pessoa chega na idade que eu estou, 68 anos, eu vejo, senhoras e senhores que aqui estão e à distância, muitas pessoas da minha idade ainda com vaidades, querendo o eu vou fazer, eu sou isso, eu vou ocupar cargo tal, isso e aquilo. Não, nós já vivemos. Nós temos que passar a experiência para os jovens que vão ascender a idade. Estou vendo aqui a Duda, 20 anos, né? Uma jovem brilhante, que é referência para os jovens do país. Temos jovens Nicola, e tantos outros jovens. Nós temos que fazer com que essa juventude se espelhe em jovens como esses e apoiarmos lideranças como do pastor Anderson e outros pastores mais ou menos da idade do pastor Anderson estão aqui para sustentá-los para quê? Para as guerras. Porque pequenas batalhas, como disse nosso líder desse movimento hoje, as pequenas batalhas só tiram a nossa paz. Nós temos que preparar para a guerra. E para nós nos prepararmos, nós temos que saber quem somos. Ninguém vai me dizer quem eu sou, e não pode dizer, você não pode aceitar dizer quem você é. Tem que saber quem somos. Qual o objetivo do nosso viver? O primeiro é servir a Deus. Servir a Deus. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo bem ao meu próximo. Eu sirvo bem, eu sou um homem e uma mulher que sirva a Deus e sirva ao meu próximo. O primeiro exemplo, o temor que eu tenho que ter é de Deus. Segundo, o testemunho daqueles que convivem comigo. Porque não adianta eu dizer tal coisa se quem convive comigo, quem não te conhece que te compre. Não adianta. O testemunho tem que ser assim, e partir inclusive de dentro de casa. E dentro desse aspecto nós vamos para a nação brasileira, porque o momento é grave e nós temos que tratar da nossa nação. O que é que nós queremos para o futuro do nosso país, dos nossos filhos? Minhas filhas já estão na faixa
elas vão ficar muito bravas comigo, mas a mais nova já tem 38, não é? E a mais velhinha, que é muito jovem, tem 45, não é? Não é? Elas são pessoas formadas, pessoas da cabeça boa, mente de Cristo, e não tem ideologia, não tem partido que vá fazê-las mudar o curso da história que elas aprenderam e introduziram em suas vidas. Mas nós temos nossos netos, nossas crianças, que nós temos a obrigação de proteger. Para isso, nós temos que, além de sabermos quem somos, verificar que existem valores em nossas vidas que são inegociáveis. Nós temos valores inegociáveis. Não adianta me trazer um prato bonito, eu não como desse prato, porque o meu valor não permite que eu coma desse prato. São valores inegociáveis. E quando nós temos valores inegociáveis, nós sabemos aonde queremos chegar. Aonde queremos chegar. Quando alguém lhe perguntar quem é você, primeiro, eu sou um servo de Deus. Quem é você? Eu sou um cidadão de bem deste país. Quem é você? Eu sou um patriota. Alguns dizem, olha, já vim falando dos patriotários. Falem. Gente, nós somos chamados, e agora tem que ser nós, porque até um ano atrás ninguém me conhecia, mas agora eu sou considerado, como é que é? Bolsonarista, considerado gado. Tudo bem, eu sou gado, mas não importa o que os burros falam de mim. Você não tem inteligência para saber quem você é. Se é manipulado, tem a mente vazia e vem dizer que eu sou gado. É isso? E eu vou aceitar isso? Eu não me incomodo, porque, olha, eu quero falar para os jovens que vocês têm que tomar o futuro dessa nação em suas mãos. Veja, jovem do nosso país, nós vamos fazer uma caminhada com os nossos valores inegociáveis, com um objetivo claro. Eu já te deixo uma palavra de Deus, que lá em Jó 22, 28, olha, eu sou pastor auxiliar, está aqui meu pastor Josemar Francisco, que é o presidente do Conselho de Pastores do DF, obrigado pela presença, pastor, meu pastor, não é? Que diz, olha, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos, Jó 22, 28. Então nós temos que saber qual o nosso alvo, aonde nós queremos chegar. E para nós chegarmos, jovem, você tem que se preparar. Não adianta você ficar o dia inteiro na rede social, mandando mensagem, recebendo mensagem, comentando da vida do outro. Não, você vai para a escola, você tem que aprender. No mínimo você tem que aprender matemática, no mínimo você tem que aprender português, aprender a história do seu país, e no mundo de hoje você tem que aprender inglês, porque se você não souber, você não vai se comunicar adequadamente. Então eu deixo para você, jovem, esse conselho. Mas você pode me perguntar, como o pastor disse que eu tenho 50 minutos, estou alegre demais aqui, eu tenho tanta coisa para falar e vai dar tempo. Quem é você, Sebastião? Veja, jovem, amigos que estão aqui, salve o pastor Josemar, que me conhece bem de perto, conhece a minha vida, mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, não é? Quem é você, Sebastião, para falar isso? Jovem, eu não sou essa fotografia que você está vendo, acostumou a ver agora, aí, de forma involuntária, mas você já conhece o meu rosto. Eu não sou essa fotografia que começou dia 19 de agosto de 2022, quando eu como na qualidade de corregedor da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, eu não vou renunciar. É covardia? Não, porque eu tenho valores inegociáveis. Eu não iria jamais ser corregedor da Justiça Eleitoral de uma unidade da Federação, me submetendo à orientação de indivíduos como você, Alexandre Moraes.
Não me submeti e não me submeto. Mas quem é você, Sebastião? É o desembargador que... Não, eu sou uma pessoa jovem. Isso aqui é um incentivo para você. Nasci no interior de Alagoas, uma mãe negra analfabeta. Alagoana. Sou de Alagoas? Eu sabia. Santana do Ipanema, Alagoas, né? Na verdade, eu nasci num distrito chamado Maravilha, que agora é município. Então eu digo, eu sou maravilhoso, eu nasci em Maravilha. Eu me conheço, não é? Mas eu nasci numa família de uma mãe negra analfabeta, um pai operário da estrada do DNR de Itapaburá na estrada. Escute, 5 irmãos surdo-mudos. 5 irmãos surdo-mudos. Antes de mim, surdo-mudos. Pulou uns 2, 3, eu falando depois de mim, surdo-mudo. Então eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi à seca, sobrevivi às ameaças, sobrevivi às humilhações de ser. Olha, e quem é aquele moleque ali? Eu não era o Sebastião, era simplesmente o irmão dos mudos. Tá certo? E onde eu estou? Onde eu cheguei? Onde eu pedi a Deus, onde eu sonhei que chegaria em algum lugar. Não é esse que eu cheguei, que chegaria a algum lugar, e Deus abençoou o meu projeto. Eu estou dizendo para você que você é capaz de fazer isso também, é capaz de chegar também, necessariamente ser juiz. Não, você deve honrar a Deus em qualquer profissão que você estiver. Você é um pastor, seja um pastor de excelência. Você é um motorista de Uber, seja um motorista de Uber de excelência, que entrega a balinha para o seu cliente, entrega a água para o seu cliente, trata bem a moça que entra e respeita a moça que entra no seu carro, e não vai paquerá-la ou até fazer uma ofensiva sexual. Faça de excelência qualquer coisa que Deus te colocar para fazer. E você vai começar a transformação do seu país. Daqui a alguns anos, que eu já não estarei aqui, você vai olhar e dizer: eu participei da transformação do meu país. Mas essa transformação tem que começar imediatamente. Não basta ser a resistência, tem que ter projeto. Projeto. Quando começa o seu projeto? O pastor já disse aqui, eu não podia dizer: olha, eu faço as minhas palavras do pastor antes, então eu encerro a minha participação, porque ele resumiu tudo que é necessário. Mas quanto nós crentes ouvimos dizer: olha, a política do diabo, e o diabo tomou conta da política. Nós vamos eleger o diabo para o diabo governar para nós? Não. Nós temos que nos envolver e dizer: olha, no próximo ano nós temos eleição municipal, nós temos que eleger a maior quantidade possível de vereadores, a maior quantidade possível de prefeitos. Prefeito o quê? Cristãos, pessoas que defendam sem medo Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos que começar a plantar a semente. Não adianta depois da eleição dizer: eu votei errado. Não, você tem que começar agora essa plantação para ter a transformação. Entendam, hoje o ministro, vou dar o nome, que eu não sou de falar um ministro, não, senhor ministro Gilmar Mendes, disse ontem, mas chorando: agora nós somos responsáveis pelos desgraças do país. É sim, são responsáveis sim, por vossas decisões equivocadas e por vossa irresponsabilidade no falar. Os senhores falam demais. Eu vou chegar nos senhores daqui a mais uns instantes. Como pode uma nação ver pacificamente a Suprema Corte do país praticar os abusos que pratica impunemente e ficar de excelência para cá, excelência para lá? E excelência, o povo não conta? Não conta? Brasileiros, desde março de 2000, pastor, esse é um espaço que eu tenho que utilizar para denunciar. Desde março de 2019,
O Brasil está vivendo sob o império do medo. Imposto por quem? Imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o senhor ministro Dias Toffoli, vou dar o nome do senhor, fica bem gravadinho, que era advogado do PT e foi nomeado pelo senhor presidente Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, criou um inquérito 4781 ilegal e, mais do que ilegal, imoral, e colocou nas mãos de Alexandre de Moraes para intimidar essa nação. Por que intimidar a nação, Sebastião? Porque qualquer um de nós, e vieram ver depois os filhotes, o outro número que agora nem lembro, esse é denominado das fake news e outro é denominado das milícias digitais. Então qualquer coisa que você falar pode ser considerado como de milícia digital e você receber a visita da Polícia Federal, quando no mínimo uma intimação, como recebeu o pastor Anderson. Qual motivo? Não interessa, você está intimado e quer saber sobre qual assunto, mas por qual fundamento você está me buscando na minha casa? Não é ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa nação está vivendo desde março de 2019 sob o império do medo. Deus tem me dado a oportunidade de denunciar isso há muito tempo. Há muito tempo. Muito bem. As coisas andaram numa ordem tal de brutalidade, chegaram os atos do 8 e 9 de janeiro. Uma aberração jurídica, todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda. Pessoas sendo julgadas num tribunal que não tem a competência para isso, sem possibilidade de recorrer a qualquer pessoa. Não tem, é a última instância. Pessoas, advogados sendo desrespeitados em suas prerrogativas. Quando o advogado é desrespeitado na sua prerrogativa, o cliente é vulnerado. Não é o advogado que está ali falando, é a pessoa acusada que está falando, sendo representada por aquele advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade que sempre foi uma entidade cidadã, capturada, concordando com tudo, calada, vendo os advogados serem humilhados. No dia 13 e 14 de janeiro, eu e mais dois advogados, eu, doutora Larissa e doutor Eric, falando no Supremo Tribunal Federal. No final do dia 14, o que ocorreu? O ministro ficou bravinho comigo, ficou bravinho com a advogada e ficou bravinho com o advogado. Temeu um velho e dois jovens. Temeu, certo? O que fez a OAB no final do dia? Estava lá um ofício do presidente da OAB para a presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo: olha, nós respeitamos muito essa corte, respeitamos muito bem. Ao invés de dizer: olha, meus advogados, meus associados foram desrespeitados, eu quero protestar como isso, é como se fosse um pai que o filho apanha na rua e ele chega em casa e diz: olha, pai, 2, 3 bateram em mim na rua, aí você precisa apanhar mais, toma. Ao invés de sair para dizer: eu vou te defender, meu filho, quem foi que te bateu? Estou aqui, eu sou teu pai, eu sou teu irmão, isso não pode acontecer. E hoje está o que aconteceu numa sessão de antes e ontem? O ministro Alexandre de Moraes, a palavra para o povo brasileiro entender, tirando sarro da cara dos advogados, dizendo: olha, isso aqui vai dar 4.000 curtidas de Twitter, não é? OAB, bem feito, vocês merecem. A omissão de vocês levou a esse estado de coisa. A omissão de Rodrigo Pacheco, vou chegar no senhor já, senhor senador Rodrigo Pacheco, levou a esse estado de coisa. Precisou um cadáver, precisou sangue nas mãos de Alexandre de Moraes para essa nação acordar, começar a despertar. E não venha me dizer: olha, isso aí é problema do presídio. Desculpa, estou usando para dizer para a nação o que está acontecendo. Isso é problema do presídio? Não, não é problema de presídio, é problema do senhor ministro Alexandre de Moraes, que
por a sua omissão, capitulada no artigo 13 do Código Penal, por sua omissão relevante, levou à morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, a quem eu homenageio agora, nesse momento, a você, Clesão, e a sua família, e dizer que você está no túmulo, mas a sua voz está ecoando, a sua voz vai ficar no ouvido dessa nação, seu sangue clama nessa nação, e essa nação se levantará pelo seu nome para a transformação. É isso que nós estamos vivendo no nosso país. Desde o dia 15 de novembro, nós fizemos uma pequena manifestação em Brasília, no eixo monumental, em frente ao Banco Central. Fizemos uma caminhada boa, uma coluna de mais de 1 quilômetro, em 3 faixas. Não vou dizer quantas pessoas, que eu não sei calcular, mas esse era o número de pessoas. Naquele dia, nós já havíamos levado uma faixa, quem quiser conferir nos vídeos: Senado, pare o STF. Senado, pare o STF. Por quê? Porque o STF, o Senado, é a única instituição no país que tem a prerrogativa constitucional para parar o Supremo Tribunal Federal, inclusive processar e retirar do meio daquele tribunal os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos clamando a isso. E o que aconteceu nessa semana? Estivemos na frente do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dissemos claramente que nós não queremos mais Alexandre de Moraes como ministro dessa corte, é fora Alexandre de Moraes, e demos prazo ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele tem até o dia 8 de dezembro, que é o dia da justiça, para abrir processo contra Alexandre de Moraes. Está pressionando o senador? Sim. Eu sou eleitor, eu tenho direito de pressionar, não estou ameaçando, mas pressionar eu tenho direito sim. Se o Rodrigo Pacheco até o dia 8 não abrir esse processo, no dia 10, que for marcada a nossa próxima manifestação, nós levaremos uma faixa fora Rodrigo Pacheco. Por que isso, Sebastião? Porque é a forma de começar a transformação. Não adianta nenhum projeto político, por mais perfeito que ele seja, se esse projeto puder ser barrado pela Suprema Corte, mais ainda por um único ministro. Aprovou quarta-feira a emenda lá no Senado Federal, e tenho que dizer, senhor Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência se empenhou, parabéns, se empenhou. Viram a choradeira ontem nesse país? Viram a choradeira? O ministro dizendo: olha, isso aqui é antidemocrático. O outro está dizendo: olha, isso é uma traição. A choradeira, receberam, acusaram. O povo brasileiro estava com medo, agora os senhores que estão com medo, olha que ironia, não é? Começaram o medo no dia 13 e 14 de setembro, pela palavra de um advogado idoso e 2 jovens advogados brilhantes. Simplesmente deixaram de julgar as pessoas no plenário físico, olhando cara a cara para o acusado, já não eu estou te condenando por isso, ou no mínimo na presença dos advogados, para julgar no escondidinho da sessão virtual. Se nós fôssemos um país que houvesse uma conscientização da população, 3 fatos juntados seria suficiente para uma movimentação séria em relação a alguns dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. É contra o tribunal? Não. Nós temos que preservar o tribunal, que é uma instituição necessária para o nosso país, relevantíssima, mas que tem juízes, tem que chamar de juízes, né? Porque eles estão lá no cargo, para mim não são juízes, mas tem que chamar de juízes, não é? Que não estão cumprindo com o seu papel constitucional. Quero falar do ministro Perdeu Mané. O ministro Perdeu Mané disse num evento político: nós vencemos o bolsonarismo.
ele disse isso. No evento, se ele diz nós vencemos, ele está incluído naquele grupo político que derrotou, aspas, o bolsonarismo, não é? E ele estava feliz, estava alegre, olha, eufórico, nós vencemos. Portanto, ele é partidário dos que estão no poder. No dia que eu disse, Deus me inspirou, eu fiz a anotação, eu sabia que eles eram odiados, mas não pensei que o contexto fosse dar certo. No dia que eu disse, olha, os senhores são as pessoas mais odiadas desse país, quando chegou a fala do ministro, guarde o que eu falei do ministro Perdeu Mané. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: só quem nos odeia são esses perdedores, em outra palavra, porque aqueles tantos milhões que votaram, que foram às urnas e votaram, amam, não nos odeiam, nos amam, ok? Mostrando o seu lado partidário. E não sei se foi ontem ou hoje, sábado, não sei se foi quinta ou sexta-feira, foi quinta-feira, na sessão lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes disse: olha, nós fomos traídos por uma simples votação no Senado Federal, que não tirou poderes do ministro, mas sim que eles cumprem a Constituição. Você não pode, uma pessoa sozinha, dar uma decisão e depois guardar o processo na gaveta, e aquela decisão falei por 2, 3 anos sem a participação dos demais. O Senado nada mais fez do que isso. A gritaria, a choradeira, junto à fala do ministro Barroso, que vem a ser o presidente do Senado, ó, será que eu atrapalho isso? Vem a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vencemos o bolsonarismo. O ministro Alexandre de Moraes: o povo vencedor nos ama, e o outro nós fomos traídos. Quer dizer o quê? Que o tribunal está embarcado em uma ideologia, em um plano de governo. Isso é claro na nação brasileira. Então hoje nós somos a resistência, mas de blá 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 não. Chegou o momento que nós íamos para a rua para dizer aquilo que nós não concordamos hoje, mas temos que projetar para mudar em 2024 e 2026 aqueles que não comungam dos nossos valores, aqueles que não têm ordem e progresso. Aliás, uma jornalista falou que era independência ou morte, lembra? Fruto da ignorância, né? Não é? Ordem e progresso. Nós precisamos de ordem no nosso país, e o nosso país precisa de progresso. Mas para isso necessita que os conservadores que já praticam, nós que já praticamos na normalidade, como disse o pastor antes, nos levantemos. Porque eu não preciso dizer que, olha, eu cumpro a Constituição. Eu não preciso dizer, porque eu cumpro. Mas os outros falam e são ouvidos. Então, meus jovens, povo brasileiro, a minha palavra é de incentivo a cada um de vocês. Seja um líder, não dependa da liderança de outro. É bom que tenha pessoas que liderem, que agreguem, claro que é, mas você pode ser um líder. Homem, passa a ser um líder dentro da sua casa, homem. Isso. Não sobrecarregue sua mulher, não é? As mulheres ficam soberbadas, tendo que trabalhar fora, trabalhar em casa, e você não é capaz de lavar um prato para ajudar. Seja um líder, comece a ser um líder dentro da sua casa. Seja um líder na sua rua. Seja um líder na sua igreja, na sua comunidade, porque isso aí contagia. Se alguém vir você animado por uma causa, você vai animar também. Se a pessoa estiver desanimada, vai levar ao desânimo dos demais. Então seja uma pessoa animada. Vamos apoiar esses jovens deputados federais. A Júlia entrou ali, não foi? Acho que foi, né? Esses jovens deputados federais, jovens senadores,
que temos e tantos outros que virão para conduzir o destino da nossa nação. Mas nós temos que saber quem nós somos e quais são nossos valores inegociáveis. E para nós, Deus, pátria, família, liberdade são valores inegociáveis. Quem for pedir teu voto daqui a dois anos, meus irmãos do norte, do centro-oeste, do sudeste, do sul e do nordeste, que eu sou alagoano como o pastor. Você é de onde, Anderson? Maceió. Ele é da capital, é chique. Eu sou lá do interior, comedor de calango, né? É uma maravilha, né? O calango é o teu, a gente fala calango aqui, né? Mas no Nordeste aquele calango grandão chama de teu. Então quando meu pai matava, chegava com o calango, era uma maravilha. Era o teu, que é um calangão. A gente comia carne saborosa, né? Então eu sou comedor de calango, né? Então, meus amados amigos e irmãos do Brasil, se você não tem muita disposição, não tem um jeito para isso, se junte com quem tem. Aqui na comunidade de Samambaia, no Distrito Federal, eu não tenho jeito, se junte com o pastor Anderson, com os demais pastores, para fazer a caminhada para grandes guerras, não com picuinha, que isso não resolve a nossa nação. Eu já vou concluir. E num dos postos do pastor Anderson ele colocou: unir, administrar diferenças e avançar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tem um louvor que eu não lembro, mas ele fala assim: se atrás do Calvário tu estrais, me dá uma mão, meu irmão serás. Então não importa se ele tem barba e não tem cabelo, ele podia ter cabelo se quisesse. Eu não tenho porque já foram embora mesmo. Acabaram. Não importa a sua diferença. Eu sou corintiano, ele é palmeirense, não importa. A igreja dele é progressista, a igreja dele é conservadora, a minha igreja é do Saião, a outra é do Coque, a outra, não importa, a outra usa calça comprida, o outro vai... O importante, a outra é padre, não. Os valores cristãos é que nós devemos preservar. Os valores familiares, os valores da pátria. Meus amados, meus amigos, se nós não acordarmos agora para fazermos a resistência do projeto, em pouco tempo nós não teremos mais esse microfone. Em pouco tempo nós não teremos mais uma transmissão como essa que está sendo feita ao vivo. Tudo vai ter que passar pela censura antecipada e mais, você vai receber só a informação que for o prato sujo que for colocado por quem quer comprar. Então nós temos que unir. Primeiro nós temos que unir toda a nação brasileira. Não importa as diferenças, nós vamos unir, administrar as nossas diferenças. O juiz tem esse papel de conciliador. Você quer uma coisa, o outro quer outra, chega a uma audiência, o juiz tem o papel de conciliar e chegar ao meio termo. Unir as diferenças para avançar. E o avançar no nosso país hoje nada mais é do que incentivarmos o Senado Federal a tomar providência imediata para conter os abusos do Supremo Tribunal Federal. É triste dizer isso, Sebastião, você que foi juiz tanto, é triste, mas é a realidade. Digo mais, povo brasileiro, não tenha raiva do juiz aí na sua cidade do interior, do desembargador do seu estado, não tenha. Que digo, eu já disse, esse número aumentou. Quando eu fui numa manifestação, eu disse: olha, 80% dos juízes do Brasil e juízas não concorda com essa Suprema Corte. Falam claramente que tem vergonha, só não pode falar de público que eles são processados. Eu posso falar de público porque agora eu estou aposentado. Eu tenho vergonha da Suprema Corte do meu país. Como pode alguém que eu estou no direito há exatos 41 anos? Desde 1982 eu vivo exclusivamente no direito, e dizer que tenho vergonha da Suprema Corte do meu país? Tem, pelas decisões e pela conduta. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal
Eu estou dando essa contribuição, pastor, porque eu sei que outras pessoas vão dar e talvez alguns não se sintam à vontade para dizer o que estou dizendo, e eu me sinto completamente à vontade. Eu estou muito à vontade para dizer o que estou dizendo. Qual o risco que você corre, Sebastião? Vai ser preso? Por quê? Por minha opinião, artigo 359-T do Código Penal, a manifestação do pensamento já está consagrada na Constituição, e esse artigo diz que crítica a poderes ou autoridades não constitui crime. Então eu vou criticar sempre, não atacarei jamais a honra de ninguém. Ah, mas você está dizendo que o Alexandre de Moraes cometeu crime? Digo, com relação ao clérigo, o senhor é responsável. O próximo Procurador-Geral da República, na sabatina, ele vai no Senado, ele vai ser questionado com o que fará com o homicídio do clérigo e sob a responsabilidade de Alexandre de Moraes e não dos policiais penais de Brasília, como já estão querendo colocar. Eventuais abusos que estão sendo denunciados no sistema penitenciário tem que ser apurado, mas isso não guarda qualquer relação com o ato que levou à morte de Clécio. Digo mais, quando aquelas 1.500 pessoas foram colocadas de repente no presídio, não tinha policial suficiente. Vocês sabiam que os presídios, agora eu posso falar que passou, funcionaram com 4 servidores? 5.000 homens guardados por 4 policiais? Porque todos foram deslocados para cumprir aquela aberração praticada por Alexandre de Moraes. Mas não foi ele, Sebastião, foi sim. Nação brasileira tem que denunciar em qualquer espaço. Com mais 2 minutos eu encerro, pastor. Falei que ia falar pouco, falei muito. Me perdoe. Não é? No ato que afastou o governador ibanês, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as pessoas deviam ser processadas por todos esses artigos que os senhores já conhecem, falados na mídia, e também quantas vezes a imprensa antes, agora o senhor presidente do Supremo Tribunal diz: olha, aquele cidadão que morreu no presídio, seu ministro Barroso, o senhor foi advogado até de gente ruim, lembra? Até de gente sem qualidade o senhor foi advogado? Foi advogado dele? Esse sim. O que é que o senhor diz? O cidadão que morreu no presídio, seu ministro, o nome desse cidadão é Clériston Pereira da Cunha. Clériston Pereira da Cunha, que morreu nas mãos do Estado sob a responsabilidade do seu tribunal. Jovem brasileiro, eu lhe incentivo a ser um cidadão melhor, a se preparar, a ter projeto. Deus abençoe o pastor Anjo, toda a sua equipe que está aqui, as mãos abençoadas que fizeram aqui o cafezinho da manhã. Incentivo você do Brasil inteiro, conheça o projeto @Casa John John. Entre no Instagram, contribua. Aqui tem 300 famílias só de autistas. A mãe que está aqui tem 2 filhas autistas. Essas mães não têm paz do coração e do psicológico, porque é um trabalho 24 horas. Aqui não tem um centavo de verba de governo, aqui é tudo voluntário, é tudo voluntário. Então contribua com essa obra. Eu me beneficio que não conhecia essa obra, tomei conhecimento hoje, e a partir de hoje eu serei um contribuinte e um voluntário para, no limite das minhas forças, das minhas possibilidades, ajudar nessa causa, porque é uma causa nobre, e todos nós vamos ajudar a causa nobre do nosso país, a causa nobre da transformação. Agradeço muitíssimo a todos que estão aqui, agradeço a todos que estão à distância. Deus abençoe a nossa nação, e não tenha medo de dizer: Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe a nossa nação.